Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Meu nome é Alex Budelon. Sou acadêmico da Universidade de Ubra Guaíba. Estou cursando a disciplina de Direito Processual Civil 1. Então, hoje, meu vídeo é sobre referente à prova documental. Fiquei responsável, então, sobre os artigos 374 ao 380 do CPC. Na prática, a prova documental, ao lado da prova pericial, é muito utilizada e é muito valorizada em juízo, uma vez que trata objetivamente dos fatos, ao contrário da prova testemunhal, no qual a subjetividade é predominante. Mas, para que o documento seja eficaz como meio de prova, é indispensável que seja subscrito por seu autor e que seja autêntico. Para o doutrinador Moacir Amaral dos Santos, a prova documental é a coisa representativa de um fato e destinada a fixá-lo de modo permanente e idôneo, reproduzindo em juízo. Começar então os artigos. O artigo 374 do CPC. Não depende de prova os fatos. Inciso 1º, notórios. Inciso 2º, afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária. Inciso 3º, admitidos no processo como incontroversos. Inciso 4º, em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. A atividade jurisdicional deve ser racionalizada para que o processo tenha definição dentro de prazo razoável. Objeto da prova. Portanto, são fatos alegados sobre os quais pairam dúvidas acerca da sua veracidade. Em princípio, não há dúvida no caso de fatos notórios. Fatos notórios são aqueles de conhecimento público, cuja veracidade é manifesta e indiscutível. A própria notoriedade pode, contudo, sujeitar-se a certo grau de subjetividade, o que é, considerando amplamente conhecimento para uns e para outros não. Não há critério que impeça a ingerência do elemento subjetivo. Trata-se de questão a ser decidida pelo juiz no caso concreto. Além do mais, a veracidade do fato notório pode ser contestada. O fato em si é notório, mas sua veracidade é questionada. Também não depende de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte adversa, conforme dispõe o inciso 2º do artigo 374. Uma vez que a confissão afasta a dúvida a respeito dos fatos alegados pela contraparte, não tem sentido dispêndio de tempo na pesquisa acerca da sua veracidade. Os fatos admitidos no processo como incontroversos, nos termos do inciso 3º do artigo 374, também igualmente tornam desnecessário a produção probatória. Se o autor alega na petição inicial que no momento do acidente de trânsito as condições de visibilidade eram excelentes e o réu admite que de fato não houve fatores climáticos a prejudicar o acidente, como chuva, neblina, isso então a alegação deverá ser dispensada de prova, por não haver controvérsia entre as partes. Por fim, conforme previsto no inciso 4º do dispositivo em análise, independente de prova os fatos sobre os quais há presunção legal de existência ou de veracidade. Artigo 375 do CPC. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado
quanto a essas o exame pericional. A função do juiz não se exerce de modo automático, mediante silogismos mecanizados, sem atenção à realidade da vida. A moldura da lei aplicável ao caso concreto nem sempre se ajusta perfeitamente à amplitude dos fatos e circunstâncias levadas à apreciação do magistrado. A experiência comum adquirida pela observação do que ordinariamente acontece nas relações humanas serve na dicção do dispositivo legal em comento, como diretriz interpretativa dos fatos litígio e das provas produzidas pelas partes. Quando, por outro lado, o objeto litigioso envolver a aplicação de regras de experiências técnicas, caberá ao julgador nomear profissional especializado que lhe ofereça o suporte técnico e as demais informações necessárias para bem dirimir a controvérsia. Artigo 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-se-lhe o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. A prova, via de regra, recai sobre alegações fáticas que integram a discussão judicial. Trata-se, a bem da verdade, de mera suposição que nem sempre se concretiza na prática, visto que é humanamente impossível a cognição judicial alcançar toda e qualquer regra jurídica integrada da complexa estrutura legislativa dos estados contemporâneos. O artigo 376 do CPC, ainda que tenha sua incidência mitigada pela facilidade que a tecnologia informacional dos dias atuais oferece à pesquisa do direito aplicável, permite ao juiz, diante dessa dificuldade, impor à parte interessada o ônus de prova o teor e a vigência de direito municipal, estadual, estrangeiro. Quebra-se a regra de que a prova recai sobre afirmações de fato de prol da construção da convicção judicial acerca do direito incidente no caso concreto. Artigo 377 do CPC. A carta precatória, a carta rogatória e o auxílio direto suspenderão o julgamento do caso suspenderão o julgamento da causa no caso previsto no artigo 313, inciso 5, a linha B, quando tem sido requeridos antes da decisão de saneamento, a prova neles solicitada for imprescindível. A carta precatória vincula pedidos de providências e diligências em geral entre os órgãos jurisdicionais estabelecidos em circunscrições judiciárias diversas, abarcando, por exemplo, citação. Artigo 247, inciso 2º do CPC, oitiva de testemunhas e exames periciais. A carta rogatória contém pedido de compreensão entre órgão jurisdicional nacional e órgãos jurisdicionais estrangeiros para a prática de todo ato de citação, intimação, notificação judicial, colheita de provas, obtenção de informações e cumprimento de decisão interlocutória. Nos termos do artigo 263 do CPC, as cartas precatórias rogatórias deverão preferencialmente ser expedidas por meio eletrônico, caso que a assinatura do juiz também deverá ser eletrônica. O doutrinador Ricardo Mendes diz que o auxílio direto possibilita o intercâmbio entre autoridades administrativas e judiciais de estados diversos. Artigo 378. Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Partes e testemunhas auxiliares judiciários
assistentes técnicos, todas as pessoas que intervêm no processo judicial devem ter o cumprimento com a verdade. A verdade é o objeto último do processo. No caminho para se alcançar esse objeto, no entanto, nem sempre se mostra de fácil percurso. No processo judicial, por outro lado, não pode haver uma inversão das prioridades. A prática profissional, nesse contexto, dentro dos marcos permitidos pelo sistema, deve ser operacionalizada de forma aberta, como a própria ciência jurídica, e permitindo com isso um amplo diálogo com a realidade sobre a qual o direito está destinado a incidir. Dessa forma, a verdade real tem maiores possibilidades de prevalecer. Artigo 379. Preservado o direito de não produzir prova contra si própria, incumbe a parte. Inciso 1º, comparecer em juízo, respondendo ao que lhe for interrogado. Inciso 2º, colaborar com o juízo na realização de impressão judicial que for considerada necessária. Inciso 3º, praticar o ato que lhe foi determinado. O caput do artigo 379, que resguarda a parte do direito de não produzir prova contra si própria, mantém sintonia com as garantias constitucionais da contemporaneidade. No entanto, as garantias que o sistema constitucional confere às partes não significam uma porta aberta a manobras artificiosas que não se ajustam ao dever de lealdade e de boa-fé processuais. Nesse sentido, nos termos do dispositivo processual comentado, cabe às partes responder aos questionamentos do órgão jurisdicional, bem como incumbendo elas praticar os atos que lhes forem determinados. Artigo 380 do CPC. Incumbe ao terceiro em relação a qualquer causa. Inciso 1º, informar ao juízo os fatos e as circunstâncias que tenha conhecimento. Inciso 2º, exibir coisa ou documentos que estejam em seu poder. Parágrafo único. Poderá o juiz, em caso de descumprimento, determinar, além da imposição de multa, outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias. Tá? Então, o poder estatal concretizado na jurisdição pode alcançar toda e qualquer sujeito que disponha de informações, coisa ou documento que tem relevância para a solução da controvérsia, terceiros, a leis do litígio. Nessas hipóteses, também tem o dever de colaborar com a atividade judicial. O artigo 380, em consonância com a regra geral do artigo 139, inciso 4º, faculta ao juiz, exercendo seu poder diretivo do processo e diante da resistência ou negativa do terceiro em cumprir o que lhe foi determinado. Além da tradicional e nem sempre eficaz imposição de multa devido a restrições pessoais de solvabilidade, aplicar ao terceiro outras medidas que tenham caráter indutivo, coercitivo, mandamental ou subrogatório. Então, obrigado.